14.803 de 2024 trouxe mudanças importantes em relação à portabilidade de previdência, né? A questão tributária aqui que a gente comentou. Com relação a essa portabilidade, assinale a alternativa correta. Então vamos entender. Alternativa A, vamos ver aqui, ó, é permitida a migração de PGBL para VGBL, já está errado. A gente acabou de ver. Isso aqui não mudou, continua sendo permitido de P para V, de P para P e de V para V. Ok? Então já está errado essa alternativa, incluindo a possibilidade de troca de regime tributário. O regime tributário você pode definir na hora da concessão do benefício, mas já está errado o início. Letra B. É permitida a migração de VGBL para VGBL, correto, e PGBL para PGBL, correto, incluindo mudança do regime tributário apenas do regressivo para progressivo. Está errado, não é esse apenas aqui. Você pode escolher qualquer um dos dois modelos, qualquer um dos dois regimes tributários, na data que você optar pela concessão do benefício, tá? Com opção em até 30 dias. Não tem essa questão de até 30 dias, é na data da concessão do benefício, tá? Então está errado também a alternativa B. A C. É permitida a migração de VGBL para VGBL, correto, e PGBL para PGBL, correto, incluindo mudança de regime tributário apenas. Então, de novo, está errado aqui. O apenas também deixa essa questão errada. Do regressivo para o progressivo, com opção em até 30 dias da contratação do plano. Não, você pode fazer isso na data que você optar pelo seu benefício. Então a gente já sabe que a resposta correta é a alternativa D, né? Vamos marcar aqui de verdinho, que é mais bonitinho. Vamos ler a alternativa D, ó. É permitida a migração de VGBL para VGBL, correto, e PGBL para PGBL, correto, incluindo mudança de regime tributário de regressivo para progressivo e também de progressivo para regressivo, com esta opção podendo ser feita pelo contribuinte no momento do resgate ou benefício. Olha que interessante. Então, a alternativa D está correta. A gente vai chamar aqui o nosso tubarão, tá? A alternativa D está correta. Chamamos aí o nosso amigo tubarãozinho, nosso gabarito. Você agora pode fazer a migração, a definição do seu regime progressivo, do seu regime tributário, perdão, no momento do seu saque, da sua conversão do benefício, tá? Então, muita versatilidade aqui, a regra mudou, Vamos evoluir, ainda falando da lei. A Lei 14.803 trouxe mudanças importantes em relação à portabilidade de previdência. Em caso de transferência de plano / instituição, a responsabilidade pela garantia das corretas informações necessárias para o cálculo do prazo de acumulação recairá sobre qual entidade? A entidade de origem ou a entidade de destino? Então, galera, o negócio é o seguinte, a partir do momento em que eu tinha um plano A numa instituição X e migrei para um plano B numa instituição Y, em algum momento eu vou querer converter aquilo para renda, vou querer converter para saque, eu vou querer converter aquilo lá para o meu benefício, ok? Quando eu for converter aquilo lá para o meu benefício, eu vou ter que ser tributado. E, ao ser tributado, turma, é preciso levar em consideração a data de origem dos aportes. Lembra? É preciso levar em consideração a data de origem dos aportes. E quem tem essa informação? É a instituição de origem. Então, a instituição de origem que é responsável por enviar estas informações para a instituição de destino, para que possa ser feito o cálculo da tributação. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício disso, tá bom, turma? Então, vamos ler a alternativa A. A responsabilidade em buscar as informações corretas será da instituição de destino dos recursos. Não, a instituição do destino não tem as informações necessárias da época que esse plano estava em outra instituição. Então, não é a alternativa A, está errada. Opa, deixa eu voltar aqui. Está errada a alternativa A. A B, a responsabilidade em buscar as informações corretas será do distribuidor. Também não é a informação correta, não é do distribuidor. A gente já falou, é da instituição de origem. A responsabilidade pela manutenção das informações corretas será do próprio contribuinte. Piorou, né? Piorou. Será do próprio contribuinte, que deverá acompanhar junto às instituições de origem e destino a conclusão do processo. Aqui tem um errinho de português, né? É instituições. Então também está errada a alternativa C. Essa responsabilidade não é do próprio contribuinte,
Tá? E a gente tem a alternativa C, que é um texto retirado da própria lei. A entidade de origem deverá fornecer à entidade de destino as informações necessárias para o cálculo do prazo de acumulação do plano originário nos prazos definidos pelos órgãos reguladores e supervisores. Olha só que interessante, turma. Então, quando eu for fazer o meu saque, né? Quando eu for utilizar o meu benefício ali, a instituição final, ela vai precisar pedir para a instituição de origem mandar as informações ali com as datas dos aportes para ela fazer o cálculo bonitinho, tá? Então, a responsável pela manutenção destas informações acaba sendo a instituição de origem. Então, a gente tem aqui a alternativa C. Vamos chamar aqui o nosso amigo tubarãozinho, galera. Vamos chamar aqui o nosso amigo tubarãozinho. Tá aqui, certíssimo aqui, a alternativa D. E a turma deve estar aí falando, poxa, mas eu quero fazer conta, mas eu quero fazer cálculo. Como é que a gente vai fazer isso? Na próxima questão, questãozinha número 3. Quem está ansioso pela questãozinha número 3? Quem já quer mergulhar de cabeça na questão número 3? Vamos lá? Bora fazer conta? Só se for agora! E aí a gente vai para a questãozinha de número 3. O que diz a questão 3? Galera, vamos lá. O Germano possui 500.001 PGBL de tributação progressiva com 11 anos de existência. Pausa aqui. PGBL, tributação sobre o saldo, tributação sobre o todo, beleza? Por que essa informação com 11 anos de existência? Porque nós vamos falar de regime tributário aqui, né? E a tabela regressiva, caso ele opte pela regressiva, se for acima de 10 anos, ela paga só 10%. Então, por isso que ele já falou aqui, sim, é um plano que tem mais de 10 anos, tem 11 anos de existência. Beleza. E os valores dele estavam da seguinte forma, ó, 100 mil reais gerados a partir de aportes realizados na abertura do plano. Então, o plano foi aberto há 11 anos, esses aportes foram feitos na abertura, então 100 mil tem mais de 10 anos aí com certeza. 250 mil gerados a partir de aportes realizados há 5 anos e 150 mil gerados a partir de aportes realizados há 9 anos. Beleza. O Germano quer solicitar o saque total e está em dúvida se deveria optar pela tributação regressiva ou manter na progressiva, que é como o plano está estruturado. Beleza. De acordo com a nova lei, qual o valor que o Germano pagaria na fonte, caso ele opte por cada modelo de tributação? Então, muita calma nessa hora, vamos entender o que é isso. Então, o Germano quer fazer saque total. Se ele quer fazer saque total e quiser manter na tabela progressiva, ele vai ser tributado 15% na fonte e o resto vai para a declaração de ajuste anual, que não nos interessa, porque a pergunta ela é explícita. Quanto o Germano pagaria na fonte, ok? Então já vamos fazer esse cálculo, vamos chamar HP aqui na tela, caso o Germano pegue esses 500 mil reais e opte pela tabela progressiva, faça um saque total, quanto ele vai pagar na fonte? Então vamos colocar aqui 500 mil reais, 15%, ele vai pagar 75 mil na fonte se ele optar em manter o regime progressivo e efetuar um saque total. Então a gente já sabe de antemão, galera, que não é a alternativa D, porque aqui tem progressivo 95 mil, e também não é a alternativa C, porque aqui tem progressivo 95 mil. Então a gente sabe que não é nenhuma das duas alternativas. Beleza. Agora vamos entender se ele fizer a tributação regressiva. Então vamos lá, galera. Se ele optar pela tributação regressiva, até a regra anterior, a partir do momento que ele migrava da progressiva para a regressiva, resetava o tempo e começava a contar da data zero. Vocês lembram? Com a nova regra, a gente estratifica os valores. Então, por exemplo, ele tem 100 mil lá, galera, tá aqui, ó, 100 mil, que foram gerados a partir de aportes realizados na abertura do plano, que aconteceu há 11 anos atrás. Então, nós estamos falando de 100 mil que está lá há mais de 10 anos. Então, a gente vem aqui na tabela regressiva, que eu coloquei na tela para facilitar para vocês, acima de 10 anos, 10%. 10% de 100 mil é 10 mil.
Então a gente bota aqui 10 mil reais. Beleza. 250 mil foram gerados a partir de aportes realizados, deixa eu apagar aqui que está tampando, há 5 anos. Então 250 mil há 5 anos está aqui, ó, nessa faixa de 4 a 6 anos, que é 25%. Então vamos lá para HP, 250 mil, 25%. 62.500. Então nessa faixa aqui, mais 62.500. Tá meio feio aqui, mas dá para entender. Isso aqui é um 6. 62.500. 62.500. Beleza. E a gente tem mais 150 mil reais aqui. A gente tem mais 150 mil reais que foram gerados a partir de aportes realizados há 9 anos. Então 9 anos, galera, é essa linha aqui de 15%. Então vamos voltar aqui, vamos pegar e colocar 150 mil, 150 mil, 15%, 15%. 22.500. Então a gente põe aqui embaixo 22.500. E aí basta a gente somar tudo isso para saber quanto a gente vai ser tributado na fonte, caso a gente opte pela tabela regressiva, porque a regressiva só tem o débito na fonte mesmo, não tem ajuste em declaração de ajuste de imposto de renda anual, tá bom? Então por isso que ela é regressiva e definitiva, é esse o nome dela, e a progressiva é chamada de progressiva compensável. Então vamos somar esses três valores, 22.500 já está na tela, vamos somar com 62.500 mais e 10 mil mais. A gente chega em 95 mil reais optando pela tabela regressiva, o que nos dá de resposta correta a alternativa B. Olha só, galera, a alternativa B. 75 mil reais ele pagaria na fonte se ele manter no regime progressivo. Se ele mudar para o regime regressivo, ele pagaria 95 mil. E aí a gente tem aqui nosso amigo, cadê? Vamos chamar aqui o nosso amigo Tubarãozinho. Vindo aqui nosso gabarito, alternativa B. Ok? Então quem queria fazer conta aí, que o pessoal estava pedindo nos grupos, monta uma questão que envolva cálculo para a gente entender como é que é feita essa estratificação aqui. Os bancos já estão trabalhando dessa forma, tá? Se você entrar no seu aplicativo aí, na sua Previdência e solicitar um resgate, ele vai te mostrar, ele vai te perguntar qual regime tributário você quer optar. Você vai ter o comparativo, se você for o progressivo, é isso que você vai pagar de imposto, se você for na regressiva, é isso que você vai pagar de imposto. Pelo menos o meu banco está trabalhando dessa forma, eu acredito que o banco de vocês também está trabalhando desta forma. Certo? Então vamos lá, vamos trazer aqui de forma rápida, dinâmica, basicamente o seguinte conceito, tá bom? Você, como investidor, pessoa física residente no Brasil, você pode investir de duas formas. Ou você bota a tua grana no Brasil, ou você bota a tua grana no exterior. E no exterior você pode investir como pessoa física ou através de uma PJ, né? Uma offshore, e uma PIC, uma Private Investment Company, que são as PJs, as offshore voltadas para investimentos no exterior. Por que que existe essa brincadeira aqui, galera? Por que que existe essa brincadeira aqui? Porque a regra dizia o seguinte: se você deixa o seu dinheiro numa offshore, você não será tributado sobre aqueles ganhos até que esse dinheiro seja transferido para a sua pessoa física. É isso mesmo. Então tá aqui, ó, no próximo slide ele fala isso, ó. O fato gerador do tributo para a pessoa física era, né, antigamente, eu estou falando de uma lei anterior, tá bom? O fato gerador do tributo para a pessoa física era a disponibilização da renda, ou seja, ele tinha que receber na sua conta pessoa física os dividendos, os aluguéis, os salários. Enquanto isso não fosse transferido para a pessoa física dele, enquanto estivesse na PJ, enquanto o dinheiro estivesse naquela offshore, ele não era tributado. E aí o dinheiro ficava rendendo por anos ali sem pagar imposto de renda. Isso é um mecanismo do quê? De diferimento fiscal. Eu estou jogando para frente o pagamento de imposto. Tá aqui, ó, para driblar essa questão, o investidor PF poderia investir através das PICs, né, as offshore para investimentos. Então, as grandes fortunas acabavam aplicando muito através das offshore, porque é um mecanismo de diferimento fiscal. Eu deixo de pagar imposto de renda.
Eu só pago quando eu transferir essa grana para a pessoa física. Pode ser que isso aconteça daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Enquanto ela estiver lá na PJ, não sou tributado, tá? Então a regra era essa. Nós vamos falar daqui a pouco que ela mudou, tá bom? A regra era essa. Assim como, galera, assim como a gente tinha rendimentos de aplicação financeira ali, dividendos, salário, aluguel, tudo isso aqui tributado pela tabela progressiva, tá bom? De 0 a 27,5. Ganho de capital através da tabela ganho de capital e vendas de bens até 35 mil isentas, ok? Vendas de bens até 35 mil eram isentas. Aí o governo viu essa bagunça toda e falou assim, cara, eu tô perdendo muito dinheiro, porque a galera de dinheiro tá aplicando nessas offshore, nessas PJs, tá deixando o dinheiro lá, e aí o que acontece? Como tá deixando o dinheiro lá, galera, eu não consigo tributar, porque a regra diz que eu só tributo quando essa renda for disponibilizada para pessoa física. Quer saber? Eu vou fazer algumas mudanças aqui. E a primeira mudança é que não precisa ser transferida para a pessoa física. Se o dinheiro estiver dentro de uma PJ, aquela PJ está associada a algum sócio, não está? Aquele sócio tem que recolher imposto, independente dela ter sido ou não disponibilizada na pessoa física. Ou seja, o fato gerador não existe mais pela necessidade da geração da renda para a pessoa física. Simplesmente da renda existir, ela já é obrigada a ser tributada. Esta foi a principal mudança da regra. Mas não foi a única, galera. Nós tivemos outras mudanças e a tabela a seguir diz isso, tá? Então a primeira linha da tabela, ela diz que rendimentos de aplicações financeiras, agora todo tipo de rendimento de aplicação financeira é tributado através de uma alíquota única de 15% a ser paga na DAA, Declaração de Ajuste Anual. Olha só, uma vez por ano a gente faz através da DAA, Declaração de Ajuste Anual, e a gente usa para isso o câmbio do último dia do ano. Beleza. Demais rendas compensáveis, tabela progressiva de imposto de renda de 0 a 27,5, através do nosso glorioso Carnê-Leão. Ganho de capital, tabela de ganho de capital, você não precisa se preocupar com isso, porque você recebe na hora da sua prova esta tabela. Aqui outra mudança importante, venda de bens de até 35 mil, que antes era isento, não é mais. Então agora, venda de bens até 35 mil, você paga através da tabela de ganho de capital. Outras coisas aqui, depósitos em conta não remunerada é isento, ou seja, eu botei $1.000 lá numa conta nos Estados Unidos, por exemplo. Ela não é remunerada, não tem juros, não tem remuneração. Então daqui 20 anos vai ter que ter os mesmos $1.000 lá. Eu sou isento de qualquer variação cambial incidente nesse dinheiro, porque não houve rendimento de aplicação financeira aqui. Aí, acontece o seguinte, se for remunerado qualquer centavinho de juros aqui, aí eu tenho que pagar normalmente, tá bom? Venda de até $5.000 mantidos em espécie, né? Variação cambial de venda de até $5.000 mantido em espécie, eu sou isento. Acima de 5 mil, tabela de ganho de capital. E existe aqui a compensação de ganhos e perdas com investimentos de mesma natureza no exterior durante o mesmo período. Beleza? Esta é a tabelinha nova aqui que a gente tem que utilizar, tá? Então trouxe todo o cenário aqui e a gente vai resolver exercício agora. Vamos para a primeira questão de módulo 5, galera? Bora, bora, bora! Só se for agora! E a gente começa com Germano. Porque o Germano, galera, é um cara de dinheiro. O Germano é um cara de muito dinheiro e ele tem investimentos no exterior. É o que diz a questão aqui, ó. Germano possui investimentos no exterior através de uma offshore, olha só, com sede em Miami, olha que chique. Orientado por seu contador, tá faltando um R aqui, tá? Orientado por seu contador, Germano não declara os rendimentos recebidos por essa offshore. Então, o contador dele diz, não precisa declarar não. Não precisa declarar nada que você tem ali nessa offshore, não tem que pagar nada, tá tranquilo, Receita não vai te cobrar isso, tá tudo certo. E aí a questão fala, com base nessas orientações, vamos ler as alternativas, eu já coloco aqui a tabelinha do nosso lado. A alternativa A diz, a orientação do contador está correta, pois rendimentos recebidos no exterior através de uma offshore não são passíveis de tributação enquanto a renda não for disponibilizada para a pessoa física. Olha só, galera, na lei antiga isso estava correto.
Na lei nova, que foi após 12 de 12 de 2023, o fator gerador não precisa estar atrelado à disponibilização da renda na pessoa física. Simplesmente pela renda existir, é necessária aquela declaração. Então, está errada a alternativa A, tá bom? É necessária a declaração, é necessário o recolhimento, simplesmente porque a renda existe, independente dela ter sido disponibilizada para a pessoa física. Alternativa B, vamos entender aqui, ó. A orientação do contador está correta, pois rendimentos recebidos no exterior são isentos de tributação, então você não precisa declarar mesmo. Isso aqui é uma completa bobagem, né? Nem na regra antiga, nem na regra nova, rendimentos no exterior são isentos de tributação. Então isso é uma completa bobagem, está errado, a alternativa B. Vamos para C. A orientação do contador está errada, pois de acordo com a Lei 14.754/2023, rendimentos recebidos do exterior são tributáveis, correto, a uma alíquota de 15%, correto, recolhidos de forma anual na DAA. É exatamente o que diz a primeira linha da tabela, galera. Então, ele errou. Este contador está desatualizado. Então, a alternativa que a gente tem que sinalizar aqui, como alternativa correta, é a letra C. E vamos entender aqui por que a D está errada. A orientação do contador está incorreta, pois rendimentos recebidos no exterior são tributáveis e necessitam de recolhimento mensal através de carnê-leão. Está aqui o erro, tá? Não é carnê-leão, é rendimentos de aplicação financeira, são alíquota única de 15% a ser paga na DAA, Declaração de Ajuste Anual. Beleza, galera? E nós vamos para a questão 5 aqui. Então já vou colocar nossa tabelinha aqui do lado. Diz o seguinte: Lucas possui vários bens no exterior, vários. E em janeiro de 2025 ele realizou a venda de uma motocicleta avaliada em R$30.000, que havia sido adquirida por 20. E um carro de 150 mil que havia sido adquirido por 100 mil. Então aqui, galera, a gente já vê uns valores meio capciosos ali, uns valores meio pegadinha pra gente, né? Porque coloca 30 mil, 32, 31, 33, para que a gente ficar com aquele negócio na cabeça, até 35 mil é isento. E não é mais, lembra? Era isento, agora não é mais. Beleza! O Lucas procurou seu contador para saber como é que ele devia proceder em relação ao imposto de renda, e ele foi orientado pelo contador a declarar o ganho de capital apenas do carro que ele vendeu, pois a venda da motocicleta estava abaixo de 35 mil. Então a gente já sabe aqui que ele está desatualizado, ele está dando a orientação errada, ok? E neste valor existe isenção de imposto de renda. Vamos lá. Com base nessas informações, a orientação do contador está correta? Não está correta. A gente já viu que está errada a orientação dele, tá? Tá aqui, ó, pois venda de bens no exterior até o valor de 35 mil é isenta. Então, com a nova regra, não tem mais essa isenção, tá? Ele provavelmente não está atualizado, não está ligado, não está assistindo aqui as nossas aulas, os nossos cursos, e por isso ele ainda acha que vendas até 35 mil são isentas, e não são mais, não são mais. Então, a alternativa A não nos serve, ok? E a B, vamos ver. A orientação do contador está correta. Não está, está errado. A gente já viu que está errado. Em relação à isenção da venda da motocicleta até 35 mil, somente se, dentro de 180 dias, Lucas adquirir outra motocicleta de igual ou maior valor. Galera, essa aqui é um absurdo completo, porque ela mistura conceitos, tá? Ela trouxe conceito de venda de imóvel. Quando você vende um imóvel por um valor maior do que ele está registrado, você tem ganho de capital. Ocorre que existe uma lei que diz que se até 180 dias você, pelo prazo de 5 anos, né, dentro de 5 anos você pode usar essa regra, se até 180 dias você comprar um outro imóvel de maior valor, ou de igual ou maior valor, você está isento de pagar imposto sobre o ganho de capital. Então ele misturou duas regras aqui. Só que acontece o seguinte, galera, na hora da sua prova você confunde, você bagunça as ideias. Então, cuidado aqui, isso é pegadinha, isso aqui tira muita gente do jogo, tá? Então não é também a alternativa B. A C, vamos ver a C. A orientação do contador está incorreta. Sim, está incorreta, a gente já viu que ela está errada.
pois de acordo com a Lei 14.754, não existe mais isenção para a venda de bens até 35 mil. Sim, e os ganhos de capital com a venda de bens no exterior para qualquer valor são tributáveis a uma alíquota de 15% recolhidos na DAA. Aqui está errado. Ganho de capital não é 15%. Ganho de capital é tabela de ganho de capital. Ok? Então a gente já sabe que obrigatoriamente a alternativa correta é a D. A gente já vai até puxar o tubarãozinho aqui, ó, tá vendo aí que bonitinho nosso gabarito. Vamos ler ela. A orientação do contador está incorreta. Sim, a gente já viu que estava errada. Pois de acordo com a Lei 14.754 de 2023, não existe mais isenção para a venda de bens no exterior até 35 mil. Correto? E os ganhos de capital com a venda de bens no exterior para qualquer valor são tributáveis pela tabela de ganho de capital através de DARF. Perfeito! É o que diz a tabela aqui. Ganho de capital tributado através de DARF. Você tem até o último dia útil do mês subsequente para fazer esse pagamento desta DARF. Então, galera, olha só. A alternativa D é a correta. Este contador é ruim, ele está desatualizado. Eu preciso ligar para o Lucas e falar, Lucas, você precisa de um contador melhor para cuidar, para administrar da sua fortuna. Ele está te informando informações erradas aqui, está te passando informações erradas. A Receita vai bater na sua porta. Ó, você precisa trocar de contador urgente. Certo? E aí a gente tem uma questão aqui super importante. Bernardo possui vários bens no exterior. Em janeiro de 2025, realizou a venda de uma motocicleta avaliada em 32 mil. Sempre vai ter um bem ali de 30, 32, 31, 28, que é abaixo dos 35 mil para pegar vocês nessa questão da isenção. Muito bem, ele vendeu por 32 uma moto que havia sido adquirida por 20. Então a gente já tem aqui nessa brincadeira 32 menos 20, um ganho de capital de 12 mil, correto? A gente já tem um ganho de capital de 12 mil. A gente já viu, nossa, ficou feio esse 12, vamos escrever melhor. A gente já viu que não existe mais isenção de tributação para bens, de venda de bens até 35 mil. Então, ele vendeu 32, tinha comprado 20, essa diferença de 20 para 32 é de 12 mil, é ganho de capital. Beleza. E um carro de 180 mil que havia sido adquirido por 100 mil. Então, essa diferença, 180 menos 100, de 80 mil, também é considerada ganho de capital. Beleza. Qual o valor devido de imposto de renda Bernardo deverá recolher com essa operação segundo a Lei 14.754? Beleza. Vamos chamar aqui o seguinte. Ganho de capital. Está marcado aqui, tá? Ganho de capital é tabela ganho de capital. Tá aqui. Professor, que tabela é essa? É essa tabela aqui, tá bom? Fique tranquilo, porque essa tabela aqui é disponibilizada na sua prova. Você não precisa decorar. Esta é a tabela de ganho de capital. Professor, aí fala 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, acima de 30. Sim, quando a gente vai falando de valores muito grandes e a cobrança é estratificada, tá? É 15% até a faixa de 5 milhões, depois 17,5% na faixa de 5 a 10, 20% na faixa de 10 a 30 e assim por diante, tá? Ok. Então a gente já viu aqui que ele teve de ganho de capital 12 mais 80, ou seja, nós estamos falando de 92 mil reais de ganho de capital. 92 mil reais. 92 mil reais está dentro dessa primeira faixa aqui, ó, de 15%, que é até 5 milhões. Correto? Correto. Então vamos chamar ali a nossa HP e a gente vai aplicar 15% em cima de 92 mil. Então continha simples, 92 mil. 15%. E a gente chega aqui em 13.800, alternativa A. 13.800, alternativa A. Tira HP da tela. Vamos chamar ali o nosso tubarãozinho. Olha só, tá ali o nosso tubarãozinho gabaritando ali a alternativa A. Questãozinha rápida, questãozinha simples, questãozinha fácil, questãozinha tranquila para você tirar da frente rápido. Vai fazer em menos de 3 minutos. Professor, por que você está falando 3 minutos? Porque é o tempo que cada questão do CFP deveria ser feito, em até 3 minutos.
A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, quando a gente acabar a última questão. Vou falar algumas dicas de prova para vocês. Galera, vai ser muito bacana aqui o finalzinho da nossa live. Então vamos lá, fizemos 6 questões aqui, tem mais uma. Eu preparei uma última questãozinha aqui super especial para vocês. Uma última questãozinha super especial para vocês, que é uma questão que também tem din-din envolvido, tá? Também tem din-din envolvido aqui, que é o seguinte: Duda enviou uma remessa de $20 mil para uma empresa offshore, tá? Então tem uma empresa lá fora, com câmbio a 2,40. Então, por que tem isso aqui que é importante, tá bom, turma? Quando a remessa estiver originada em reais, que é o caso aqui, ele precisou fazer um câmbio, eu tributo em reais. Quando esse dinheiro já está lá fora, já está em moeda estrangeira, eu tributo em moeda estrangeira, tá? Se já estava em moeda estrangeira, eu não preciso fazer câmbio, eu tributo em moeda estrangeira. Como ele estava em reais, eu preciso fazer um câmbio para mandar, e depois, para fazer a tributação, eu preciso fazer outro câmbio para pegar aquele valor na data final. Então vamos entender o seguinte: o Duda enviou $20 mil para uma empresa offshore a um câmbio de 2,40. Beleza, então vamos pegar aqui a nossa HP. Ele enviou, galera, $20 mil a 2,40. Beleza, então ele enviou R$48 mil. Enviou R$48 mil. Vou colocar aqui o reais para a gente saber. Ele enviou R$48 mil. Beleza. Ok, vamos continuar lendo aqui o exercício. Esse investimento rendeu $10 mil, ou seja, aqueles $20 mil se transformaram em $30 mil. E foi repatriado em outubro de 2024 a um câmbio de 2,50. Então eu tenho que pegar o quê? $30 mil, ok? $30 mil. Lembra, ele mandou 20, rendeu 10 mil, 20 mais 10, 30. Eu tenho que pegar $30 mil, ok? E trazer de volta. Beleza. Se eu utilizar o dólar da data 2,50 aqui, tá? Então nós estamos falando, vou colocar verdinho aqui, tá bom, turma? O dinheiro que ele mandou de volta aqui. Ele mandou de volta, quanto deu aqui? Deixa eu voltar a nossa HP. R$75 mil. R$75 mil. Beleza. R$75 mil. E aí é só eu tirar a diferença de um e outro e fazer a tributação, não é isso? Não, não é isso. Por quê? Porque tributação de rendimentos no exterior, deixa eu tirar HP aqui e botar a nossa tabelinha. Isso aqui é rendimento, é aplicação, é rendimento de aplicação financeira. A aplicação financeira, rendimento de aplicação financeira é feito a uma alíquota única de 15% através da DAA, Declaração de Ajuste Anual. Eu faço uma vez por ano. E aí eu faço uma vez por ano consolidada de todas as minhas aplicações financeiras. E eu utilizo qual dólar para fazer essa brincadeira? Eu utilizo o dólar da última cotação do ano ali. Então eu utilizo o dólar de 31/12 do ano anterior. Então não é o dólar do momento da repatriação, é o dólar do último dia disponível. Então o dólar do último dia disponível, como foi informado aqui, é 2,60 e não 2,50 do momento que ele foi repatriado. Então a gente chama a nossa HP de novo e faz a seguinte continha aqui: 30 mil ao dólar de 2,60, aqui sim, 78 mil reais. Então, galera, a gente elimina isso aqui, nós estamos falando de 78 mil reais. É isso que vai entrar na contabilidade do meu investimento, 30 mil dólares, considerando a cotação do dólar do último dia do ano, 2,60 vezes 78 mil reais. Beleza, agora sim eu faço a diferença, tá? Então, eu enviei 48 mil reais e eu preciso ser tributado em cima de 78. É só tirar um do outro. 78
48 menos 48 mil menos 30 mil reais, ok? A gente já sabe que rendimentos de aplicação financeira, alíquota de 15%. Vamos aplicar aqui 15%, a gente chega no valor de 4.500. E a gente já sabe também que isso é feito, tá? 4.500, a gente já sabe que isso é feito através da DAA, 15%. Então vamos ver as alternativas aqui, a gente já elimina a alternativa A, que está dando 3.750, a gente já elimina a B, que está dando 3.900, a gente já elimina a C e a gente fica com a alternativa D, que é a correta. Então está dizendo o seguinte, 4.500 de imposto de renda na DAA, considerando o dólar de 31/12/2024 a 2,60. Beleza? Então, as outras alternativas estão erradas, né? DAA, considerando o dólar 2,50, está errado. Carnê-leão está errado. Carnê-leão está errado, tá? Então, a gente tem ali a alternativa D, que é a correta. Se a gente chamar ali o nosso tubarãozinho, a gente já tem ali gabaritado, marcado ali a alternativa D, tudo certinho para a nossa questão.